Oi, de volta. Tive um pequeno problema que estava gravando e caiu a ligação. Mas já tinha gravado 37 minutos e 37 segundos. Então vou aproveitar as duas gravações. Me desculpe, mas eu ainda estou aprendendo esse negócio de gravar, né? Vamos continuar aqui. Nós estamos, antes de ter caído, estava quase terminando já o assunto, estava falando dos atos lesivos da honra e da boa fama e agressões físicas durante o serviço contra qualquer pessoa ou contra empregador ou superior hierárquicos. Nesse caso, vejam que não é apenas durante o serviço, tá certo? Então, essa figura. Embora, vamos imaginar que mesmo outras pessoas durante o serviço, não seja durante o serviço, mas possa, de repente, representar um mau procedimento ou um ato que se enquadre na figura de justa causa, né? Então, imagine que eu, fora do horário expediente, mas ainda vestindo o uniforme da empresa ou coisa parecida, pode ser que eu cometa uma justa causa que não estou na jornada, mas isso é uma exceção, né? Agora, a figura, os atos lesivos da honra e da boa fama contra o empregador ou superiores hierárquicos não precisa ser durante o serviço, tá? E aqui daí a última figura que tem de justa causa no artigo 482, prática constante de jogos de azar, né? Eu confesso para vocês que eu nunca vi na minha experiência como advogado e não vi uma decisão até hoje aonde tenha sido este o motivo. Em todo caso, né, o Maurício Godinho Delgado fala que a prática habitual de jogos onde a sorte é elemento preponderante que afetem o contrato de trabalho, a prestação do serviço, o ambiente de trabalho. Então, esses jogos constantes de azar, desde que afetem o contrato, a prestação do serviço ou o ambiente de trabalho, constitui também uma figura de justa causa. E ainda lá o parágrafo único do artigo 482 fala a prática inquérito administrativo de ato atentatório à segurança nacional, né, seriam talvez atos de terrorismo, coisa parecida. Estes foi bastante usada essa figura durante a ditadura militar para mandar embora por justa causa algumas pessoas que, aliás, qualquer coisa era ato atentatório à segurança nacional, né? Era um inquérito administrativo, onde as pessoas muitas vezes não tinham sequer chance de se defender. Vocês imaginem, por exemplo, como funcionava o AI-5, né? Onde as pessoas que eram acusadas num inquérito administrativo não tinham nem mesmo chance de recorrer ao Poder Judiciário, né? A palavra dada pelos inquisidores, pelos representantes do governo, era definitiva. Então, se eles falaram no inquérito administrativo, que a pessoa tinha cometido um ato atentatório à segurança nacional, ele, para todos os efeitos, era como tivesse cometido e também podia ser demitida por justa causa, né? Muitas empresas públicas, sociedades de economia mista, mas não só isso, né? Várias empresas ligadas aos governos militares usaram desta figura para perseguir trabalhadores. Mas está no termo, está na lei, mas sinceramente hoje um ato atentatório à segurança nacional, imagino um ato de terrorismo ou coisa parecida, né? Umas outras figuras assim também de justa causa. Primeiro lá do artigo 240, eu vou ler para vocês, né? O que é? Nos casos de urgência ou de acidente capazes de afetar a segurança ou regularidade do serviço, poderá a duração do trabalho ser excepcionalmente elevada a qualquer número de horas, incumbindo a estrada zelar pela incolumidade de seus empregados e pela possibilidade de revezamento de turma, né? Segurando o pessoal o repouso correspondente, comunicando a ocorrência ao Ministério do Trabalho. Nesses casos, a recusa sem causa importa em falta grave. Isso aqui para o trabalhador ferroviário, né, convocado, imagina, numa situação que é necessário o serviço extraordinário para a segurança de terceiros, né? A estrada de ferro poderá convocar o trabalhador. Se ele se recusar sem justificativa, é justa causa, né? A questão também da lei de greve, o abuso na lei de greve, né? Quando é deflagrada uma greve, lembrando que a greve deve ser
organizada pelo sindicato da categoria, tem toda uma série de trâmites, assembleias, a não ser que não tenha sindicato, aí pode ser uma comissão de trabalhadores, mas a greve tem que seguir, então, um ritual. Se esse ritual não for seguido, a greve é julgada ilegal ou abusiva. Imagine o trabalhador que continua em greve mesmo depois de declarada ilegal ou abusiva. É um exemplo de desrespeito à lei de greve que dá a justa causa. Serviços essenciais, tem que ter um número previsto de trabalhadores para continuar trabalhando. Imagina na área de saúde, na área de segurança, na área de transporte, né? Nessas áreas há de ser determinado ou pelas partes ou pelo Poder Judiciário um número mínimo. E aquele trabalhador desrespeita esse número mínimo, né? Então, nesse caso, abuso do direito de greve é justa causa. A não ser que, imagine, continuar em greve depois de que tenha sido declarado abusivo, já tenha resolvido o problema, continua em greve, abuso. A não ser que é uma nova greve porque não foi respeitada alguma determinação judicial, porque daí o motivo seria outro. Tá? Cabe também aos empregadores, né, como eu já falei, dar segurança aos empregados, equipamento de proteção. Os empregados, por sua vez, devem observar as normas de segurança, artigo 158, e devem colaborar com a empresa nas normas de segurança. Né? Ele não seguindo as normas de segurança, o parágrafo único do artigo 158, diz que há uma justa causa. Vamos imaginar a hipótese, trabalhador na construção civil precisa usar capacete. Não usa capacete. Recebeu o capacete, recebeu treino para trabalhar, recebeu outro EPI, bota, luva, enfim, né? Protetor auricular, óculos, e o empregado não faz uso do equipamento de proteção individual, não faz uso do equipamento de proteção coletiva, se recusa a participar de treinamento, ou participa do treinamento, mas depois não age de acordo, né? Então, o empregado que está desrespeitando as normas da sua própria segurança também configura aqui a justa causa. E declaração falsa para fins de vale transporte, né? O vale transporte, nós já tratamos isso lá no primeiro bimestre, quando tratamos lá de salário natura, o que não é salário natura, falamos do vale transporte. O vale transporte é um adiantado, o empregador adianta para o empregado os vale transporte e depois desconta do empregado, né? Limitado a 6% do que o empregado ganha. O que passar de 6%, o custo é suportado pelo empregador. O vale transporte serve para residência, trabalho, trabalho, residência. Se o empregado declara que precisa do vale transporte, mas usa o vale transporte para outra coisa que não seja se dirigir ao serviço e voltar para casa, isso configura a justa causa. Por exemplo, para vender o vale transporte. Hoje em dia é por cartão, antigamente era papel. Tinha muita gente que a gente via lá no terminal vendendo, falava, vendo passe, compra o passe, coisa parecida. No mesmo cartão, acho que ainda tem gente que ainda consegue fazer. Eu já soube de casos de pessoas que vendiam o valor do vale transporte também, né? Hoje, se eu não me engano, parece-me que é pessoal, não tem uma maneira de fiscalizar se não é outra pessoa que está usando. Mas mesmo sendo o próprio empregador, se ele usar o vale transporte para outras coisas que não seja o serviço, né? Imagine que ele tem o vale transporte, mas vai trabalhar de carro particular dele, vai trabalhar de bicicleta e usa o vale transporte no final de semana. E isso configura justa causa, né? Em caso de extinção, consequências da justa causa. Não se fala, logicamente, em aviso prévio. Lembrando que aviso prévio é devido por qualquer uma das partes que, sem motivo da outra, queira extinguir a relação de emprego por prazo indeterminado. Aqui é motivado. Então, não se fala em aviso prévio. Evidentemente, não teria nem sentido o empregador avisar o empregado previamente que iria ser demitido por justa causa. Então, não se fala em aviso prévio na demissão por justa causa, né? Lembrando também, 13º proporcional, estudamos isso lá no primeiro bimestre. O empregado perde o direito ao 13º proporcional quando comete uma justa causa. A gente tinha comentado isso também. Férias proporcionais, esse bimestre mesmo, quando a gente conversou sobre férias,
eu expliquei para vocês que quando extingue o contrato de trabalho e o empregado ainda não havia adquirido o direito às férias, ele recebe indenização proporcional àqueles meses trabalhados, ou fração igual ou superior a 15 dias. Na justa causa ele vai perder também essas férias proporcionais, tá certo? Não vai ser liberado o fundo de garantia do tempo de serviço e, obviamente, que não vai ter também direito à multa de 40% pela demissão, porque a multa de 40% é pela demissão sem justa causa. Na demissão por justa causa não vai ter a multa de 40% e não vai ter também a liberação do fundo de garantia. Também não terá direito o empregado ao seguro-desemprego. Então, o que ele vai receber? Os dias trabalhados, lógico que ele trabalhou, tem direito. Vai receber a indenização pelas férias cujo direito ele já adquiriu, as férias indenizadas, que ele não vai perder, porque já é um direito adquirido, e o 13º você já adquiriu da sua integralidade. O empregador também, da mesma forma, tem 10 dias para pagar isso. Se o empregador não pagar em 10 dias, independente de ter sido motivo por justa causa, ele vai ter que pagar a multa no valor de um salário para o empregado, tá certo? Então, ficou em 2 vídeos por causa do pequeno acidente de gravação, mas hoje nós vimos então a extinção do contrato de trabalho motivada pelo empregado e de iniciativa do empregador, a chamada demissão por justa causa ou extinção do contrato motivada pelo empregador, a despedida por justa causa também, tá certo? Quinta-feira a gente vai tratar então, na próxima quinta, da justa causa do empregador, desculpe, que o empregador também pode dar um motivo para o empregado e ter a extinção, ter a iniciativa da extinção. Daí é uma outra motivação, tá certo? Então eu aguardo as questões de vocês também à disposição, tá certo? Até mais e cuidem-se.